Seguinte, galera, resolveram relançar Assassin's Creed 3. O game veio com uma versão remasterizada e tem as DLCs originais, além de vir também com Assassin's Creed 3 Liberation, que foi lançado na época para o PS Vita e depois lançaram também para a 7ª geração de uma maneira geral, o que inclui também o PC, além do PS3 e Xbox 360, tá? Eu sou meio pé atrás com a remasterização da Ubisoft. Quando se trata de remasterizar alguma coisa, eu fico meio inseguro com eles porque eu joguei a coletânea do Ezio e não curti muito, achei um pouco inferior à versão original, achei o trabalho pouco caprichoso, digamos assim. E também joguei uma versão de Far Cry 3, podemos dizer que foi remasterizada para poder ser lançada na 8ª geração de consoles. Na época ela veio junto com o Far Cry 5, né? Se você comprasse o Far Cry 5 de determinada forma, você ganhava aí o Far Cry 3 na sua versão para PS4 e Xbox One. Então eu joguei essa versão, não vi grandes novidades, não vi grandes coisas, embora o jogo seja incrível, mas eu já tinha jogado, então precisava de mais para poder me impressionar, né? Então eu sempre fico um pouco com o pé atrás quando se trata das remasterizações da Ubisoft. As remasterizações vieram pra gente como uma estratégia de marketing baseada em fundamentos administrativos. Vocês devem estar se perguntando que porcaria é essa, mas calma, eu explico. Elas vêm com o intuito de reposicionar no mercado atual, que no nosso caso é a 8ª geração de consoles, um produto que já foi lançado, muitas vezes para poder suprir algum desfalque anual, que possivelmente, vamos combinar que é o caso de Assassin's Creed, já que até agora a gente não teve relato algum de um novo game da franquia para esse ano, depois do Odyssey, ou até mesmo para poder introduzir jogadores à franquia em si antes de lançar um novo game para ela. E o que eu estou querendo dizer com isso? Um exemplo prático é a série Devil May Cry. Antes da gente ter aí lançado Devil May Cry 5, foi lançado mais uma vez uma nova remasterização da trilogia de Devil May Cry, que incluía Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3 para poder explicar a história, trazer novos jogadores, botar o nome da franquia mais uma vez no topo das paradas, né? Todo mundo ouvindo falar de Devil May Cry, criando novos rumores e assim sucessivamente. Basicamente, as remasterizações servem para isso, com o foco no lucro. É sempre com o foco no lucro. Porque quando é para poder refazer uma obra, a gente tem o remake, que foi o caso do Resident Evil 2, por exemplo. Mas enfim, na época que Assassin's Creed 3 foi lançado, ele veio com uma responsabilidade muito grande, acompanhado de muitos problemas também. Deu quase que uma escoliose nas costas do Desmond, que era o protagonista do jogo. Basicamente, essa responsabilidade era encerrar com chave de ouro a história do personagem principal, que nada mais era do que o Desmond, né? Os outros personagens com os quais a gente jogava, que no caso seriam o Ezio ou o Altair, meio que ficavam de segundo plano de maneira subjetiva, né? Embora tivesse toda a sua história contada, tudo isso era com fundamento para poder concluir a história do Desmond. Mas enfim, esse era o objetivo de Assassin's Creed 3. E ele ainda assim foi lançado na 7ª geração de consoles, tendo a sua engine mudada. Mudaram a engine do jogo completamente e com ela vieram problemas de performance, um leque de boas novidades, porém mal exploradas, novas mecânicas de gameplay mal aplicadas, já que o jogo assim, muito inovador em alguns pontos, e uma trama que tem um de seus atos de desenvolvimento cansativo, o que é um problema, já que o jogo é muito extenso. Para vocês terem uma ideia, para poder concluir a história do Ezio, a gente teve 3 jogos, e para poder concluir a história do Connor, que é o segundo protagonista do jogo, digamos assim, bastou um único jogo e algumas DLCzinhas, né? Que foi a tirania do Rei Washington. Mas enfim, o jogo principal em si já consegue resolver todo o problema de conclusão, digamos dessa forma. Mas falando dos problemas, das qualidades, o que é que essa remasterização está trazendo pra gente, né? O Assassin's Creed 3 ele não foi um jogo ruim. Isso daí a gente não pode negar. O jogo foi bom, vendeu bem, teve boas notas nos reviews, mas ainda assim não conseguia superar a saga de Ezio. Era muito complicado introduzir um novo personagem, ter que concluir com ele uma história num único jogo e colocar num comparativo com um personagem que teve 3 jogos para poder se desenvolver. Não dava, e esse foi o principal problema na minha opinião.
Na versão remasterizada a gente vê algumas coisas positivas. Uma delas, por exemplo, é a facilidade de se mirar com seu arco e flecha. E acredite, isso foi incrível, porque a versão original era péssima nesse ponto. Os controles também estão mais precisos e estáveis, e o jogo de uma maneira geral está mais fluido. Quando eu falo dessa história do arco e flecha, eu gosto de chamar bastante atenção, porque foi uma das novas mecânicas que o jogo estava tentando apresentar. Mas a sua versão original teve muitas dificuldades para poder incorporar essas novas mecânicas, e uma delas foi aí a questão do arco e flecha, que me deixou muito decepcionado, porque eu queria muito usar o arco e flecha de uma maneira mais livre e ele não permitia. Nessa versão aqui, esse problema foi resolvido felizmente. Mas assim, para poder chamar a atenção do público, não existe nada, ouçam bem, nada mais funcional do que mexer nos gráficos de um jogo e apresentar eles de uma forma eficaz. As atualizações gráficas do jogo são bem expostas, desde os trailers até mesmo no próprio gameplay que a gente vai jogando aqui, né? Ele recebeu melhorias significativas em pontos que foram muito apresentados no jogo original, que foram a vegetação, a iluminação e a água. A vegetação porque é um jogo que se passa numa floresta, basicamente, né? Boa parte do tempo você tá subindo em árvores, explorando a mata, e enfim. E logicamente, como tem muitos objetos, a gente tem muitas sombras. Os efeitos de iluminação, eles são pontos assim primordiais dentro dos efeitos gráficos. E a água é porque o jogo tem um sistema de navegação quando se trata de navios, né? Você consegue operar um navio lá e então automaticamente você tem muito contato com a água. Mas não dá para negar que esses pontos merecem destaques quando comparados com a versão da geração anterior, tá? Não dá, é incontestável. O jogo é extremamente leve, eu consegui rodar ele no PC sem maiores problemas, com gráficos no máximo, e eu nem tenho lá um PC da NASA, tá? Só para poder ressaltar. As sombras elas estão mais suaves e melhor posicionadas no cenário, a iluminação dinâmica está melhor, o que automaticamente faz com que os objetos próximos a uma luz sejam iluminados com mais densidade, ainda que os objetos sejam algum personagem ou até mesmo você, tá? A vegetação ela tá mais robusta e mais densa, e embora não tenha se recebido muitos detalhes adicionais quando o assunto é a sua aparência, ou seja, o detalhezinho da folha, né, se ela tá mais bonita, se ela tá mais parecida com a realidade, isso não teve de fato. Mas a densidade da vegetação de uma forma geral cumpre bem o seu papel e acaba justificando isso. As texturas obviamente estão mais definidas, não dá nem para contestar a qualidade dessas texturas, a lama em si, quando você passa por alguma parte que tem lama, obviamente está muito mais bonita, está muito mais realista, digamos assim. Os troncos das árvores receberam maior número de detalhes e por aí vai, não dá para contestar essa parte. E por último, mas não menos importante, a água, os mares. Nossa, tá muito bonito mesmo, recebeu uma boa atualização. Quando se trata de tempestades, que a gente vê logo no começo do jogo, me lembrou muito Assassin's Creed Black Flag, que na época que ele foi lançado, para quem não sabe, Assassin's Creed Black Flag inclusive é uma versão posterior a Assassin's Creed 3, ele foi lançado depois, embora ele conte uma história que anteceda a história do Assassin's Creed 3, as tempestades do jogo eram muito bonitas. E isso aconteceu aqui no Assassin's Creed 3, eles conseguiram trazer essa melhoria do 4 para cá, o que para mim foi um fator muito positivo, porque na época já era algo que me impressionava e foi algo que envelheceu muito bem, porque Assassin's Creed 4 é um jogo que se joga tranquilamente hoje em dia sem reclamar do ponto gráfico dele, tá? Mas até agora eu só elogiei o jogo e a gente precisa começar a falar dos pontos negativos dele também, cara, infelizmente. E só para poder justificar meu pé atrás com as remasterizações da Ubisoft, os personagens não receberam o mesmo tipo de acabamento que os cenários, por exemplo. A atualização das texturas dos personagens deixou eles meio... Como é que eu posso explicar pra vocês? Sei lá, parecendo um boneco de cera, mais brancos e mais pálidos. Eu acredito, isso é uma crença minha, tá? Não tomem como uma única opinião. Acredito eu que foi uma tentativa de deixar os efeitos de iluminação neles mais naturais e bonitos, dando um ar meio que de contraste, sabe? Muito branco e uma sombra muito escura. Acabou que não funcionou muito bem, porque essas texturas acabaram dando um contraste com as expressões faciais, que não eram nada plásticas, eram muito artificiais. Já dá pra perceber que é um jogo da 7ª geração de consoles quando a gente presta atenção nessas expressões faciais.
A diferença é que na versão original do jogo, as texturas dos personagens não eram tão pálidas assim, e acabava não dando esse contraste a essas expressões faciais. Infelizmente não foi o que aconteceu nessa versão. Os personagens estão sim mais feios que a versão original e isso me deixou um pouco decepcionado, digamos assim. Eu queria muito poder falar bastante coisa também da versão remasterizada do Liberation, mas ela foi bem medíocre, tá? A diferença mais notável é que foi retirado o blur, que honestamente eu achei desnecessário, para poder aplicar mais nitidez e tornar o jogo em si mais nítido, mais bonito, mais eficaz. Só que para mim o blur ele tem um elemento fundamental que é dar o desfoque do movimento do personagem. Como o Assassin's Creed é um jogo que a gente está sempre em muita velocidade, correndo, pulando de um lado para o outro, o blur ele é essencial. Na minha opinião, obviamente, vocês têm total direito de discordar. O que não aconteceu aqui no Liberation. Aqui a gente tem um jogo extremamente nítido. Não foi melhorado nada quando o assunto é comparar com a versão do PlayStation 3 ou do Xbox 360, que foi lançada lá atrás, depois da versão do PS Vita. Eu não quero comparar com a versão do PS Vita porque o PS Vita é um portátil, então obviamente tem que ser melhor. Se não for melhor que a versão do PS Vita, é inaceitável, sabe? Assassin's Creed 3 Liberation é um jogo muito bom, de verdade, é um dos melhores games do PS Vita na minha humilde opinião. Não que o PS Vita também tenha lá uma grande biblioteca de jogos pra gente poder comparar, mas tendo em vista que na época não se tinha muito foco nele, a Ubisoft fez um ótimo trabalho lançando um jogo excelente pro portátil. Mas a gente precisa comparar com a versão lançada para PS3 e Xbox 360. Não tem lá grande diferença. Se você encontrar essa versão mais barata para o PlayStation 3, joga no PS3, que na minha opinião é até mais bonito. A diferença é que você não vai ter lá uma grande resolução, mas eu acho que um 720p para o tipo de gráfico que é o Assassin's Creed Liberation, cara, atende super bem, de verdade. Eu paguei R$129 nesse jogo. Então, honestamente eu não acho que esteja em preço cheio, tá? A gente tem aí 2 jogos, mais a DLC do Assassin's Creed 3. Olhando por esse ponto de vista, eu acho que vale a pena, se você não jogou o Assassin's Creed 3 original. Caso você já tenha jogado, honestamente eu não acho que você esteja perdendo muita coisa não. O Assassin's Creed 3 foi um jogo muito bom, a história dele foi muito boa e ele foi um jogo necessário para poder dar um salto quando o assunto é tecnologia. Mas ainda assim eu acho que não foi um jogo memorável ou marcante como, por exemplo, Assassin's Creed 2, entende? Então se você já jogou Assassin's Creed 3 em sua versão original, ou numa versão de PC com os gráficos no máximo, honestamente eu acho que não precisa rejogar essa versão remasterizada. Mas basicamente era isso, galera. Eu não tô aparecendo nesse vídeo porque eu quero que vocês foquem bastante no gameplay. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês, porque isso é muito importante mesmo, ainda mais nessa época de bug que o YouTube tá vivendo. E também se inscrevam no canal para não perder absolutamente nada. Me sigam nas redes sociais, vai estar tudo disponível na descrição desse vídeo, porque lá é a forma mais fácil que a gente tem de interagir. Mas por fim era isso, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.